E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric do Mais Esportes, beleza? E tô aqui para falar sobre esportes eletrônicos. A minha primeira pergunta para você é o seguinte: você já assistiu ou já ouviu falar sobre o Campeonato Mundial de League of Legends, né? Também conhecido como Worlds? Bem, é o campeonato de esportes mais conhecido do mundo, né? De maior audiência. E hoje a gente vai ver algumas coisinhas que rolaram lá, beleza? Neste vídeo que você vai ver agora, a gente separou 7 séries históricas insanas que rolaram durante esse campeonato. Então tem muita virada, tem muita história que aconteceu aí durante esse campeonato, né? Que é tão prestigiado. Eu trouxe aqui para vocês verem um pouquinho. Então, bota aí. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algumas séries emocionantes que rolou durante mundiais de League of Legends. Eu separei apenas uma série que rolou em um MSI e todas as outras rolaram em mundiais. Eu não estou fazendo uma lista de primeiro colocado nem nada, só algumas séries que eu considero muito emocionante. Então vamos começar. A primeira que eu vou falar é sobre Moscow 5 contra Taipei Assassins. Foi basicamente o seguinte: a Moscow 5 era uma das grandes esperanças ali da Europa para vencer esse mundial de 2012, né? Os russos lá da Moscow 5, eles tinham um estilo de jogo muito diferente de todo mundo ali. Eles eram extremamente agressivos. Foi na época mais ou menos que o Diamond Prox, né, que hoje virou praticamente só Diamond, ele tinha inventado o Counter Jungle, então eles tinham um jogo extremamente agressivo, eles invadiam bastante a jungle inimiga. Eles tinham uma estratégia onde eles chamavam de see hero, kill hero, né? Ou seja, viu um herói, mata esse herói. Era basicamente essa a estratégia deles. Eles jogavam muito agressivando pra cima, não importa, aparecer alguém na frente, cai matando. E nessa série, o primeiro jogo, o Alex Zit chegou e trouxe a Evelynn Mid, que era um pique que ninguém esperava até então, né? Ele chegou com a Evelynn Mid e saiu destruindo o mapa inteiro. E aí o que a Taipei fez no jogo 2? Eles simplesmente baniram a Evelynn e o Toys começou a aparecer com a sua Orianna naquele mundial ali. Então a Orianna do Toys começou a brilhar. A Moscow 5 não aguentou jogar contra o estilo de jogo da Taipei Assassins, que era um estilo de jogo mais cadenciado, um estilo de jogo onde eles esperavam o Toys farmar bastante, bem parecido com a CLG europeia, só que eles faziam isso de uma forma bem melhor. A Taipei foi simplesmente controlando toda a série e venceu aí essa série. Uma das séries mais emocionantes para mim de todos os tempos, né? Eu tava torcendo muito para a Moscow 5, mas acabou dando ruim aí para eles. Outra série extremamente emocionante rolou em 2017 entre SKT e RNG. Foi uma série de 5 jogos e ela ficou muito marcada pelo Faker jogando de galho os 5 jogos. E o mais incrível foi o Faker carregando de galho, né? Que é um campeão totalmente tanque, suporte, etc. Mas o Faker tava simplesmente em todos os lugares do mapa. Acabou esse jogo, a galera tava tipo, cara, o Faker é tipo muito bom. E já tava naquela época onde muitas pessoas já duvidavam um pouco do nível do Faker, né? A SKT conseguiu vencer essa série com o Faker carregando de galho. Foi sem dúvida o grande MVP de toda a série. Isso, né, como eu falei, que ficou muito marcado. Mas na final, eles acabaram perdendo ali. É uma outra série que a gente pode trazer comentando em outro vídeo também, né? Se você acha que aquele 3-0 merece estar num vídeo desse aqui, comenta. Mas essa série foi incrível porque realmente o Faker estava com um campeão suporte e ele foi o grande carry do jogo. Quando eu penso em séries emocionantes, uma que eu também sempre vem na minha cabeça é da OMG contra a Royal Club, né, que hoje em dia virou Royal Never Give Up, mas na época era apenas o Royal Club em 2013. Foi a primeira vez que eu vi 2 times chineses jogando um contra o outro na época. Eu não assistia nada de campeonato chinês em 2013 e aí eu vi, tipo assim, os 2 times um indo pra cima do outro igual um maluco. Foi nessa série também que teve aquele jogo em que o Uzi quase morreu de Vayne, ele ficou com pouquíssima vida, ele pegou a frontline batendo de Vayne. E ele ficou muito famoso pro mundo inteiro como um dos melhores AD Carries do mundo naquela época, né? OMG going for the fights, they have the man advantage. Oh, lovely, naturally going very deep. Cool gonna go over towards Sammy. There's a stun. Unites have been used very early. Uzi is coming in from the backside. Surprise, here comes the Vayne. Kill for White. Sun's not gonna escape this one. They focus down Uzi, but look at him. He's still alive. He's still surviving. He stays alive. Ace for Royal Club. What an amazing fight coming out of Uzi. A narração dessa jogada também é muito icônica, né, do cara falando, né, que ele continua sobrevivendo, ele continua vivo, né. Essa série a gente teve um jogo muito complicado ali no iniciozinho pra Royal, mas eles simplesmente tomaram a posse do jogo de novo, né, na época era MD3 e conseguiram vencer a OMG ali, desclassificando a OMG totalmente desse campeonato. Essa OMG, inclusive, estava na fase de grupos, no mesmo grupo da SKT, e eles tinham vencido um jogo da SKT e perdido um jogo da SKT. Então era um time que estava muito forte mesmo nesse campeonato, né? A Royal acabou indo para a final, jogou contra a SKT na final e a SKT se deu melhor, né?
Voltando novamente para 2012, a gente tem CLG EU contra Team WE, né? Agora a gente está falando de Europa contra a China. A Team WE tinha um jogo mais agressivo e a CLG EU tinha aquele estilo de jogo parecido até, né, com o da Taipei, né? É um estilo de jogo mais cadenciado também, mas a CLG EU fazia isso até demais, né? A galera brincava muito porque eles tinham vários jogos de 45 minutos, de 50 minutos, eles esperavam o Froggen estar com 6 itens e aí eles iam lá e ganhavam uma teamfight. Nesse jogo, o que ficou mais marcado foi os remakes. Foi um dos primeiros grandes mundiais que a Riot fez, né? Porque o primeiro lá que a Fnatic ganhou foi numa DreamHack. Esse daí é a Riot que fez a produção e simplesmente estava tendo queda de conexão toda hora. E aí todo jogo era um remake novo. Já estava 2 a 2 a série, no quinto jogo toda hora tinha um remake. Se eu não me engano, teve 3 ou 4 remakes. E não é tipo assim, começou o jogo, pá, fez os picks e bans e teve que dar remake. É tipo 35 minutos de jogo jogado, o outro time já levou inibidor e aí caiu a internet e tinha que dar remake. Foi tipo isso e rolou isso 3 a 4 vezes, então foi uma parada bizarra. Os casters, inclusive, eles que estavam narrando esse jogo, eles em outro campeonato, eles fizeram a camisa "Nós sobrevivemos", a data e tal, porque os caras tiveram que narrar, ficar enrolando, né? Toda hora a internet caía, a conexão caía dos jogadores, eles tinham que ficar enrolando. Falando de novo de SKT, uma outra série que eu acho muito legal a gente trazer aqui, a única que rolou no MSI, né? Que eu tô trazendo nessa lista de hoje, beleza? No final de 2015, no final do MSI de 2015, a gente teve SKT contra a EDG. O jogo estava ali bem emparelhado, 2 a 2, a gente vai para o quinto jogo. No quinto jogo, a EDG faz algo que ninguém esperava. Eles deixaram a LeBlanc do Faker Open, né? Tipo assim, o Faker tinha 12 ou 13 jogos de LeBlanc na sua carreira competitiva e ele nunca tinha perdido de LeBlanc. Então todo mundo achou isso até maluquice, né? Porque na Coreia e nos campeonatos internacionais todo mundo simplesmente bania LeBlanc para não deixar ele jogar com ela. E foi meio que um bait, né, da EDG. A EDG tinha uma composição totalmente preparada para jogar contra a LeBlanc do Faker. Eu lembro até, acho que a composição toda. Eles tinham Sivir, por exemplo, que sempre conseguia tancar uma das habilidades da LeBlanc. Eles tinham o Maokai, se eu não me engano, que conseguia, além de prender ela, ele era muito tanque. A Evelynn era um dos piques também que incomodava bastante a LeBlanc. A Morgana, por causa do shield dela também. Então eles fizeram basicamente uma composição toda em volta para poder não deixar a LeBlanc do Faker funcionar. O Faker fez um jogo incrível nessa quinta partida, ele tentou e tentou. Inclusive para mim foi o melhor jogador da SKT nesse quinto jogo, mas ele não conseguiu carregar a SKT, não dava para ele conseguir jogar de LeBlanc e a EDG venceu o primeiro grande título da China. Foi um marco histórico ali pro LoL. KT contra Invictus Game rolou no último Mundial, foi muito emocionante também. Eu tava lá, então pra mim, cara, foi uma das experiências mais loucas que eu tive. O que rolou? Primeiro jogo, a Invictus Game ganhou. Segundo jogo, a Invictus Game conseguiu também uma vitória com muita pressão no early game, etc. E a KT, que era um time famoso por ter pressão no early game, não tava aguentando a Invictus Game. No terceiro jogo, a Invictus Game estava praticamente com o jogo também controlado e rolou meio que um base rush entre o Deshai puxando de Fiora de um lado e a KT tentando dar o GG também do outro lado. E aí o Smeb teve que dar um teleporte meio tipo assim, cara, foi muito maluco a tomada de decisão dele, porque ele viu que ele não aguentava mais segurar o Deshai, ele morreu, ele perdeu a GA dele, em vez dele tentar atrapalhar o Deshai da GG, ele decidiu dar um teleporte para ajudar a KT a dar o GG lá e deu tudo certo no final, faltou tipo um auto-ataque pro Deshai derrubar aquele Nexus. Então eles quase venceram, a IG quase venceu essa série por 3 a 0, foi simplesmente bizarro. Na hora, pra vocês terem noção, quem tava lá, eu tava lá no estádio, né, lá em Busan, eu não consegui entender quem ganhou. Eu não entendi quem ganhou aquele jogo, eu só descobri quem ganhou porque apareceu Vitória no nome do time ali uma hora no telão. Aí eu consegui entender que a KT tinha vencido, porque ficou muito confuso. Também porque a narração estava em coreano, então eu não estava entendendo nada que o cara estava falando, né? No quarto jogo, a KT venceu, empatou a série, e aí no quinto jogo, foi também um jogo muito emocionante, onde o Jack Love fez uma jogada incrível lá de Xayah, conseguiu um quadra kill, se eu não me engano, e aí a Invictus Game venceu a KT. Para muitos, esse jogo foi a final antecipada desse Mundial, porque depois daquilo, cara, a Invictus Game não teve problema nenhum para finalizar esse Mundial, né? Tanto que a final foi bem one-sided, né? Eles acabaram com a Fnatic, foi uma parada bem bizarra. Para finalizar, então, a gente vai falar da minha série favorita, foi uma das séries mais emocionantes de todos os tempos, na minha opinião, que foi SKT contra ROX Tigers em 2016. Eu acho que eu conseguiria fazer um vídeo falando só dessa série, inclusive revendo algumas coisas, etc, porque foi muito emocionante. A SKT começa vencendo a série por 1 a 0 e aí o Gorilla, né, que estava jogando na ROX Tigers, ele traz o pick de MF suporte.
A SKT simplesmente não sabia, não entendeu, ninguém entendeu, era uma surpresa para todo mundo. E aí a MF simplesmente destruía na lane phase. O Wolf e o Bang não conseguiam jogar contra o combo, né, de MF mais Ashe. No terceiro jogo eles trouxeram de novo MF e a SKT de novo perdeu. E aí só no quarto jogo, que a SKT estava perdendo já de 2-1, eles resolveram banir a MF porque eles viram que tipo não dava para jogar contra ela. And they even got the pick off on Bang. Rox doesn't actually have to stop pushing right now. They can delay the recalls. The arrows. Look at the arrow. He can teleport. He's gonna stop it. He stopped Duke, which means they can push. It's now on Wolf. It's a teleport coming in for Smeb and Colonel. How much more can be done? They want to win right now. The tank. Wolf running out of health. He's gonna die off. Onto the turrets they go, but the minions are gone, and it's too much. SKT are here to defend. This is a difficult 3v2. Pushing down Duke, down below 1,000. Ults back on towards Prey. Push back yet again, but Smeb's running low. But they get it. It's on the Nexus. They're trying to burn it down. Is this not gonna be enough? It's not. Rox Tigers answer back with game 2. E aí rolou outra coisa muito engraçada também. Nesse quarto jogo, a SKT não podia perder, né? Tava perdendo de 2-1. Rolou uma coisa muito engraçada também, que foi basicamente o seguinte: a Nidalee era um power pick daquela época, era um campeão muito forte. E o Peanut era um dos melhores jogadores de Nidalee do mundo, né? Provavelmente o melhor jogador de Nidalee do mundo naquele momento. E o Bang, o jungler da SKT, ele nunca tinha jogado profissionalmente em um jogo profissional com a Nidalee. Então foi simplesmente... O que rolou foi que o Coma esqueceu de banir a Nidalee e ele falou, ele até comenta, né, que ele virou: Bang, eu esqueci de banir a Nidalee, você pode jogar com ela? Ele, cara, jogo. Ele nunca tinha jogado com a Nidalee competitivamente, nem o Coma imaginou se seria bom ou não. Deram a Nidalee pra ele e o cara destruiu na série. Ele simplesmente destruiu nesse jogo, né? Ele jogou pra caramba, acabou com o Peanut, tipo assim... Ele deu um baile nesse jogo, ele ficou gigantesco e tal. A SKT empatou a série 2-2 e a SKT logo depois conseguiu vencer ali também o quinto jogo com, de novo, o Bang jogando de Lee Sin, jogando muito bem também. O Bang foi tipo o grande MVP dessa série aí. Pra mim, essa é a minha série favorita e o Bang se tornou um dos meus jogadores favoritos depois dessa série. The team rushed towards Bangi, who is 3-0. Bem, a gente acabou de ver várias séries históricas que aconteceram nesses mundiais, né, de League of Legends, mas tem uma coisa que sempre fica no nosso coração também: aquele time, aquela line-up, aqueles 5 jogadores que fizeram história juntos e hoje não jogam mais juntos, beleza? A gente separou uma lista também com várias equipes que fizeram história no cenário internacional de League of Legends, beleza? E vai ficar aqui, ó, guardado nos nossos corações, beleza? Então, se liga só. O primeiro time que eu queria falar é a Moscow 5. Comecei outro vídeo falando da Moscow 5, vou começar agora de novo falando da Moscow 5, né? Foram 5 russos que simplesmente eles jogavam no estilo de jogo deles e toda vez que eles encontravam em campeonatos mundiais, eles sempre davam muito trabalho, né? Esse time era composto pelo Darien no top, o Diamond Prox, que virou Diamond, né, depois só, tirou o Prox do nick na jungle, Alexit no mid, Genja como AD Carry, e o Gozu Pepper, né, na época que era o suporte, e logo depois ele acabou mudando o nick dele para Edward. Esse time antes eles jogavam pelo Team Empire lá na Rússia e aí se tornaram Moscow 5, onde eles realmente conseguiram ficar famosos, né, por todo mundo. Eu comentei isso no outro vídeo também, eles tinham uma estratégia que era muito engraçado, né, que o Alex explicou, que era See Hero, Kill Hero. Então, tipo assim, viu alguém no mapa, mata, sacou? Apareceu alguém na nossa frente, vai todo mundo pra cima desse cara. E eles jogavam basicamente assim, com muita agressividade mesmo. Outras coisas legais de comentar sobre essa line-up era que o Genja, que era o AD Carry, ele não fazia a função de carry. Pode parecer algo meio estranho, mas ele realmente... ele jogava de uma outra maneira, onde ele era um AD suporte, né? Muita gente até brincava falando isso. Geralmente ele picava Ashe, por exemplo, ele era sempre o cara que estava ali dando slow, ou o cara que estava acertando bons ultimates. Tinha alguns jogos que ele fazia, sei lá, Randuin como primeiro ou segundo item. Ele foi um cara que ele fazia Ninja Tab como sua bota, né, de AD Carry em vários jogos. Ele que criou várias estratégias também, então era raro os jogos onde ele era o grande carry que causava muito dano. Quem causava mais dano mesmo era o Alexit, o Diamond e o Darien. Então eles tinham um estilo de jogo diferente. A Moscow 5 também ficou muito famosa pela época que eles criaram Counter Jungle no LoL, né? Que o Diamond foi o primeiro jungler a começar a invadir os junglers adversários, etc. Outra coisa legal que esse time também criou foi o suporte começar a dar roaming no mapa, né? Isso daí tem uma história até legal, que o Genja estava jogando de Urgot e aí o Edward viu que o Genja sozinho estava
ganhando num V2 a lane, o Edward estava meio, sei lá, se sentindo inútil, virou pro cara e falou, cara, vou dar uma volta no mapa, e ele saiu dando uma volta, gankando as outras lanes e deixou o Genji lá sozinho, e eles snowballaram no jogo fazendo isso. Outro time icônico que a gente não pode deixar de falar é a ROX Tigers. Esse time jogou em 2015 como o Cool Tigers, e aí de 2015 para 2016 se tornou ROX Tigers e teve a entrada do Peanut ali na jungle. Então o time tem o Smeb no top, que era o grande nome, né, o jogador mais famoso ali desse time, o cara que era visto como um dos melhores do mundo nessa época. O Peanut na jungle, curou no meio, e na bot lane a gente tinha aquela dupla também muito famosa que é o Prey e Gorilla. Esse time, eles conseguiram vencer a LCK em 2016, mas eles nunca venceram um Mundial. Em 2015, sem o Peanut ainda, como Cool Tigers, eles perderam na grande final do Mundial para SKT. Em 2016, o Smeb veio super hypado, como tipo assim, naquela lista da Riot ele veio como o primeiro lugar, né, como o melhor jogador do mundo. O Smeb também estava estrelando aquele Legends Rising, e na fala ele falou que ele queria vencer a SKT na final. Ele falava como é que é, quero vencer eles no grande palco para eles sentirem o que eu sentia, tipo assim, uma parada bem, uma rivalidade bem legal entre os dois. Mas eles se encontraram na semifinal, ROX e SKT fizeram uma das melhores séries de todos os tempos, mas a ROX Tigers acabou perdendo de novo. Então é um time que nunca venceu um Mundial, mas é um time que, no coração de muita gente, tipo assim, foi um dos melhores times de todos os tempos, e é um time que ganhou o carinho de muita gente mesmo. Tem uma galera que é tipo fascinada e apaixonada pela ROX Tigers. Outra line-up que eu acho animal e que eu gostava muito de assistir também era a TSM ali de 2014, 2015, que tinha o Darius no top, o Santorin na jungle, o Bjergsen, né, no mid. O Bjergsen na época também super hypado como um dos melhores jogadores do mundo, e na bot lane a gente tinha o White Turtle e o Lust Boy. O maior feito desse time não foi vencer o CSNA, porque TSM já venceu várias vezes, né? Mas foi eles vencerem um Mundial da IEM, né? Ou seja, eles conseguiram vencer um torneio onde tinha equipes coreanas, tinha equipes chinesas. Eles venceram na final a Team WE, que é uma das equipes de maior torcida da China, então foi uma parada bem legal mesmo. Esse time, assim, ganhou bastante confiança dos torcedores norte-americanos, e foi um ano onde a galera esperava que essa TSM ia realmente ir super bem no Mundial e tal, e conseguir fazer história pro LoL americano. Mas esse time não conseguiu um resultado muito importante nos campeonatos internacionais da Riot, mas nessa IEM eles foram muito bem e ficaram aí marcados aí. Na época a galera ficou bem animada e, tipo assim, foi um marco ali pro League of Legends dos Estados Unidos, na minha opinião. Esse time também foi uma época que a TSM começou uma criação de conteúdo muito mais intensa, né? O TSM Legends começou nessa época, por exemplo, onde eles mostravam várias coisas de backstage. Então muitos torcedores tiveram uma ligação muito profunda aí com esse time. Eu na época assistia todos esses vídeos do TSM Legends, era bem legal. Oh my God, look, you're a prophet! I really... Did I not call it? Jordan, did I not call it? You're such a good player. What a prophet! Se a gente está falando de lineups históricas, não tem como a gente falar de uma que é vista como provavelmente uma das lineups mais fortes de todos os tempos, que é a SKT de 2015. E na época, se vocês não sabem, essas equipes coreanas tinham aquela moda, né, de ter dois times. E a SKT também tinha dois times, eles resolveram simplesmente manter o Faker e o Bang e trazer os melhores jogadores do outro time e colocar todo mundo jogando junto ali. Entrou o Marin para top lane e a dupla Bang e Wolf ali para bot lane dessa equipe. Esse time simplesmente perdeu o MSI para EDG, a gente até comentou sobre essa série no vídeo onde eu comentei as séries históricas. E esse time no Mundial fez uma parada incrível, eles estavam no nível muito acima de todo mundo, né? Inclusive na LCK foi um ano onde a SKT estava no nível muito acima dos outros times coreanos, o Faker estava jogando de Mastery no mid. No Mundial o Faker chegou a jogar de Olaf mid e por aí vai. Nesse Mundial, pra vocês terem noção, a SKT foi perder apenas uma T2 na semifinal da competição. Então eles passaram a fase de grupos e tudo assim, sem perder uma T2 no jogo, né? E eles só perderam um jogo na final ali, e a galera até fala que foi uns piques meio zoados que eles fizeram ali para esse jogo. O Faker de caçadinho não conseguiu atuar tão bem e por aí vai. E eles acabaram dropando um joguinho só durante o Mundial inteiro para Cool Tigers na final, mas venceram ali, conseguiram um título bem tranquilo, estompando todo mundo.
Pra gente finalizar então essa lista com 5 times, eu tenho que falar da Samsung White de 2014. Por muitos também é visto como o time mais forte de todos os tempos, né? Quando a gente fala disso, tem uma galera que puxa para a SKT de 2015, como é o meu caso, por exemplo, e outros que puxam para a Samsung White de 2014. Também foi um time incrível. Esse time, a gente tinha o Looper no top, o Dandy na jungle, o Pound jogando no mid e na bot lane ali o Imp e o Mata. A grande mente desse time era de longe o Mata, que foi inclusive o MVP desse Mundial, né? A história legal desse time, tinha 4 jogadores e o Dad jogando no mid, né, em vez do Pound, que disputaram o Mundial de 2013 e eles foram simplesmente arrebentados. Eles fizeram um Mundial que foi vergonhoso, eles passaram vergonha no Mundial de 2013. A única mudança que eles tiveram para 2014 foi mudar e saiu o Dad e entrou o Pound, sendo que em 2013 o Dad era o grande nome desse time, né? A galera via o Faker e o Dad ali como os dois grandes rivais, assim, né, no final de 2013, 2 grandes jogadores. Pra vocês terem noção, esse time perdeu um jogo nas quartas de final pra TSM e a galera, tipo assim, os americanos até ficaram, caramba, a TSM conseguiu tirar um jogo da Samsung White, né, e tal. E foi assim, foi um jogo onde eles realmente fizeram um draft bem zoado e perderam um jogo na final lá pro time do Uzi, né? Foi bem icônico também o Uzi, que foi vice-campeão em 2013 com um time, em 2014 ele foi vice-campeão com um time totalmente diferente e só ele tinha ficado ali na Royal. Great Tempest, the cripple actually doesn't lock down. Pearson's just out of range. Wu still trying to fight. And it cost him his life. E aí, curtiram as lineups que a gente preparou? Eu vou até citar aqui a Moscow 5, né? Que é aquele time com 5 jogadores russos ali. Foi realmente algo que, cara, na época me cativou bastante. E até hoje sou muito fã deles. E até legal a gente saber que um deles tá hoje atuando aqui no Brasil, que é o Edward. Mas então, pessoal, é isso daí. Um grande abraço pra todo mundo e a gente se vê novamente, beleza? Trazendo mais conteúdo de esportes eletrônicos aqui pra vocês no Uhu. Valeu!